Abraão da Bíblia, não deu dízimo de Moisés. Isto mesmo que você ouviu. Abraão não deu dízimo de Moisés. Este é o tema para esta live, para este vídeo. E você que está aí assistindo, por favor, fique até o final, em nome de Jesus. E você já deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like, me ajuda a trabalhar. Eu estou aqui fazendo minha parte e peço a você que, por favor, deixa o like. Se não é inscrito, grau se inscreve, não paga nada de graça. É de graça. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele, seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Meus amados, meus queridos, abraço a todos vocês inscritos no canal José Dias. E é que nem eu falei, é de graça, não paga nada. O único que paga alguma coisa aqui sou eu. Pago alto preço para gravar estes vídeos. Você não sabe a perseguição que é. Todos os pregadores de dízimo, todos que estão nessas plataformas metendo pau no dízimo, combatendo essa heresia do sistema gospel, essa galinha dos ovos de ouro do sistema religioso, este hino nacional do sistema religioso, todos que combatem contra o dízimo é perseguido, escanteado, né? E os irmãos não querem nem chegar perto. Então, mas tudo isso é o amor à obra. Só quem combate essa heresia, quem é sincero com as escrituras, é quem tem realmente as convicções da sua fé em Deus, certo? É quem tem coragem de combater essas heresias. Quem tem raiz, crente raiz. Porque não é fácil, e se você não está preparado para morrer por amor a Cristo, para ser perseguido pelo amor ao Evangelho, não ser perseguido defendendo praga de igreja, de denominação, porque aqui eu não prego praga de igreja. Praga de igreja só traz confusão, só traz discórdia, desunião. Eu não estou aqui para chamar a atenção da minha pessoa, estou aqui para promover a santa palavra de Deus, certo? Então se ligue no que o Espírito Santo de Deus vai falar no meu abrir e fechar de boca. Se ligue no que você vai aprender nesse vídeo. Não olhe para o vaso, certo? Julgue as profecias e não o vaso, porque Deus usa o que Ele quer, quando quer e para que quer. E os dons é sem arrependimento. Louvado e agradecido seja Deus. Então, isso mesmo. O tema para este vídeo é isso aí. Abraão não deu dízimo de Moisés, né? Porque há muitos pregadores de dízimo que ele inventa de tudo para não abrir a mão do dízimo. Para não abrir a mão do dízimo. Mas o dízimo é antes da lei. Abraão deu dízimo. E nós temos que dar também. Abraão deu dízimo antes da lei. E se você não examinar as escrituras sagradas, você é enrolado. Você é enrolado. A Bíblia diz que Abraão não deu dízimo de Moisés. Abraão não deu dízimo de Malaquias 3:10. Guarde isso em nome de Jesus. Então, esses cristãos, estes evangélicos, né, estes dizimistas, querem dar o dízimo que não faz parte da nova aliança. Querem ser dizimistas, mas o dízimo não faz parte da nova aliança. Mas vocês mesmos, senhores dizimistas, esquecem de cumprir os outros 612 mandamentos da lei mosaica. Já que vocês querem ser dizimistas, cumpra também as outras 612 leis mosaicas. Aí não dá, né, para você? Porque a Bíblia diz em Gálatas 3:10, leia o livro de Gálatas, que se alguém tropeçar em um só ponto, já é culpado de todo o resto. Se alguém tropeçar em um, já é culpado de todo o resto. Então, a lei mosaica é mais de 612, né? Mandamento. E por que vocês só querem ficar com a lei do dízimo? Só querem pregar dízimo? Por que não faz circuncisão? Por que não faz sacrifício de animais? Por que não faz festa judaica? E etc, e etc. Eu quero
chamar a sua atenção aqui, meus queridos, para este vídeo aqui. A irmã Neta vai nos trazer uma palavra sobre isso. Essa é a parte que ninguém explica na igreja. Presta atenção. Para poder te enganar. Porque no dia que as igrejas explicarem essa parte, você não vai aceitar mais qualquer coisa. A lei de Moisés é diferente da lei da graça. Neto, mas por que ninguém fica explicando as duas diferenças? Porque na lei de Moisés você é obrigado a dar dízimo, mas a lei de Moisés não é a sua. Porque você está na lei da graça e não na lei de Moisés. O dízimo da lei de Moisés, de Malaquias 3:10, é um dízimo. O dízimo que Abraão deu é outro. O que ninguém te conta é que Abraão nunca deu o dízimo de Moisés. Exatamente. Tem gente que não Essa sabe parte disso. ninguém te conta. Tem dizimista que não sabe. Pra você ser enganado. Essa daqui é a própria frase de Jesus depois de ressuscitado falando com os seus discípulos. Lucas 24, versículo 44. Disse-lhes: estas são as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Quando Jesus fala na lei de Moisés, é desde o Antigo Testamento. Não da lei da graça. As coisas que estavam no Antigo Testamento Aprenda aí, se cumprir na vida dizimista. dele e se cumpriu. Mas por que ele falou lei de Moisés e não na minha lei? Já que muitos dos cristãos acreditam que a lei de Moisés é a mesma coisa que a lei de Jesus. Não. Quando Jesus nasce, cresce, prega, morre, ressuscita, a lei fica outra. Então o próprio Senhor Jesus Cristo separa na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que não é a mesma coisa que ele deixou para os cristãos. As leis que nós seguimos são outras agora. Não tem culpa se vocês têm tanta inveja dos judeus e acham que seguem a lei de Moisés. Amor, vocês não foram escolhidos no tempo de Moisés. Vocês foram escolhidos só depois que Jesus Cristo morreu e os discípulos foram pregar. Porque se não fosse por Jesus e os seus discípulos, vocês não seriam escolhidos. Porque esse concerto aqui, esse concerto de Moisés, era com os hebreus, os israelitas que saíram da terra do Egito. E ali eles foram o povo escolhido de Deus nessa terra, mas esse concerto era só com os judeus. O concerto conosco deu problema aqui na internet, irmão. Mas seja de um jeito aqui. Vamos lá. E ali eles foram o povo escolhido de Deus nessa terra, mas esse concerto era só com os judeus. O concerto conosco foi só depois que Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo nasceu. Não era com a terra toda. Ai, que triste, ai, que decepcionante. Agora, eles não explicam isso, porque com essa lei aqui, que não é a de vocês, eles conseguem fazer vocês darem dinheiro para eles, achando que vocês estão cumprindo isso daqui. Não, Malaquias 3:10, Deus não estava falando com vocês. Não, ele ainda estava falando com os sacerdotes pela ordem de Arão, com o pessoal do templo. Não, ele não estava falando com os cristãos. Não, a igreja não tinha existido. A Maria não tinha nascido. O José não tinha nascido. Jesus não tinha nascido. Não tinha ninguém nascido. Não tinha discípulo, nem sombra de ninguém. Não existia nada disso. Vocês não pertencem a essa lei. E vocês ainda se dizem cristãos. Que decepção. Essa é a parte que ninguém explica na igreja para poder te enganar. Porque no dia que as igrejas... Então, que mensagem, né? Que mensagem maravilhosa. Então, tá aí, meus amados. Você tem a mente aberta para as verdades de Deus. Esta verdade vai entrar no seu coração, né? Vai entrar. Agora, que culpa eu tenho se você tem a mente fechada para as verdades de Deus, tem o coração fechado para as verdades. Eu aqui pagando alto preço para querer libertar você dessa prisão, desse evangelho de terrorismo do migrador, cortador, devorador, que os líderes mentem, enfiaram isso na sua cabeça de goela abaixo. Você não examina as escrituras, tem preguiça, mas temos aqui, já que você tem preguiça de ler as escrituras, examinar as escrituras, está aqui o canal Josias Dias, esclarecendo para você, através do Espírito Santo de Deus. Está aí o diácono José Alberto, aí da Paraíba, Vaza Nova, abraço, diácono José Alberto, Deus continue te usando aí.
nessa plataforma aí do Facebook, né, quase todos os dias, Diácono José Alberto está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para combater essas heresias pregadas em cima dos púlpitos das congregações, porque nós aqui não estamos combatendo contra a vida de A e de B, de pastor e de padre, mas combatendo essa heresia do dízimo. Então, meus irmãos, meus queridos, veja que Abraão não deu o dízimo de Moisés. Abraão não deu o dízimo de Malaquias 3:10. E por que é que o seu pastor quer que você dê? Né? Abraão não deu o dízimo, né? E outra coisa, já que os senhores dizem que Abraão deu o dízimo e querem que essas ovelhas dê também o dízimo, eu pergunto, Deus pediu o dízimo a Abraão? Qual é o capítulo, versículo da Bíblia que mostra Deus pedindo o dízimo a Abraão? Hã? Aonde foi que Deus pediu o dízimo a Abraão? E outra coisa, Abraão só deu o dízimo uma vez na vida, né? Uma vez da vida. Então, senhores pastores, apóstolos da televisão, os senhores querem um dizimista desse igual a Abraão na sua igreja? Vocês querem dizimista igual a Abraão? Vocês que usam Abraão como um exemplo, então, mande suas ovelhas seguir o exemplo de Abraão. Ele só doou o dízimo uma vez na vida. E não foi uma vez na vida. E outra coisa, o dízimo que Abraão dizimou, né, não foi dos bens dele, foi de despojo da guerra. Né? Então, se o senhor quer dízimo, dizimista igual a Abraão, então, que os dizimistas dizimem só uma vez e que seja de despojo de guerra, né? Então, veja só, a lei do dízimo não é para nós cristãos, irmão. Porque está lá em Deuteronômio 14, versículo 22 ao 29, ali está a doutrina do dízimo, né? Para nós cristãos, não é Malaquias 3:10. Para nós cristãos, é oferta voluntária. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. O apóstolo Paulo não era dizimista, ele era ofertante. O apóstolo Paulo não pregou dízimo, ele pregou oferta voluntária. O apóstolo Paulo não pregou Malaquias 3:10, ele pregou 2 Coríntios 9, 17. Aproveite que você não vai escutar estes ensinamentos na escola dominical, não, senhor e não, senhora. Louvado seja Deus. Então, Abraão não deu o dízimo de Moisés, porque como Abraão iria dar o dízimo de Moisés, se Moisés veio bem depois, né? Como Abraão iria dar o dízimo de Moisés, se Moisés veio bem depois de Abraão, né? Então, Deus teria que ressuscitar Abraão para ele dar o dízimo de Moisés, certo? Para Abraão dar o dízimo de Moisés, então Deus Jeová, o Todo-Poderoso, teria que ressuscitar, né? Teria que ressuscitar Abraão para ele dar o dízimo de Moisés. Você está entendendo, irmão? Então, Abraão deu dízimo. Abraão não deu dízimo de Moisés porque ainda não havia a lei de Moisés, também não dizimou das suas riquezas. Ele dizimou uma vez de despojos adquiridos de uma guerra, e não foi uma ordem de Deus para Abraão. Deus não pediu dízimo a Abraão. Então, meus queridos, você que diz, Abraão deu dízimo antes da lei. Você não sabe nem que dízimo foi aquele que Abraão deu antes da lei, que você diz antes da lei. Você não sabe, né? Porque ali Abraão foi para uma guerra que não era dele, do seu sobrinho Ló. Então ele entrou numa guerra que não era dele, comprou uma briga que não era dele. Então ele teve, para você entender melhor, Abraão teve que pagar 10% do dízimo, do disposto de guerra, para o rei de Salém por ter usado suas terras na guerra. Ah, você não entendeu. Veja só, você mora no Rio de Janeiro, se você vir aqui para Pernambuco, no seu carro, você não vai ter que pagar pedágio, não é isso? E nós que moramos aqui em Pernambuco, para ir para o Rio de Janeiro,
no carro ou de moto, não vai ter que pagar pedágio, né? Nós que moramos aqui no São Paulo, você quer ir para o Rio de Janeiro, quer ir para a Bahia, não vai ter que pagar pedágio. Foi exatamente o que aconteceu. Aquele dízimo de Abraão, ali foi pedágio que ele pagou, porque é uma lei que tinha na antiga aliança. Ali foi um tipo imposto, você está entendendo, meu amado? Ali não foi o dízimo de Malaquia. Não, 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 não. Não foi o dízimo de Malaquia, não senhor, não senhora. Não foi o dízimo de Malaquia. Não foi o dízimo de Moisés. Não foi, meu amado. Ali foi um tipo de imposto, né? Porque se Abraão quisesse entrar na cidade, teria que pagar uma taxa, senão ficava de fora. Se ele quisesse entrar na cidade, tem que pagar o imposto, né? A Melquisedeque, que era o rei dessa cidade. Dízimo era uma cobrança, tipo um pedágio, meu, entendeu? Então, para com essa cantiga de niná, essa conversa de boi dormir. Abraão era dizimista, Abraão dizimava o dízimo de Malaquias 3:10. Abraão dizimava, era dizimista fiel. Então, por que você não exige que seus dizimistas, pastores, bispo, apóstolo da televisão, porque você não exige que seus dizimistas sejam igual a Abraão, que só dizimou uma vez na vida? Vocês querem um dizimista dentro das suas congregações? Quer não, né? E outra coisa, ele dizimou, ele era muito rico e não dizimou nada da sua riqueza não, foi disposto de guerra, certo? Então, foi essa mensagem. Foi a parte que ninguém explica na igreja para poder te enganar. Porque no dia que as igrejas explicarem essa parte, você não vai aceitar mais qualquer coisa. A lei de Moisés é diferente da lei da graça. Nada, mas por que ninguém fica explicando as duas diferenças? Porque na lei de Moisés você é obrigado a dar dízimo, mas a lei de Moisés não é a sua. Porque você está na lei da graça e não na lei de Moisés. O dízimo da lei de Moisés, de Malaquias 3:10, é um dízimo. O dízimo que Abraão deu é outro. O que ninguém te conta é que Abraão nunca deu o dízimo de Moisés. Exatamente, meu irmão. E pela palavra de Deus, cristão nunca deu dízimo de Malaquias 3:10. Me mostra aqui no Novo Testamento, senhores pregadores de dízimo. Um único versículo, eu não quero dois nem três, não, quero só um, só a metade de um. Um pedacinho, um pouquinho de um versículo. Um tantinho de um versículo. Um cristão dizimando o dízimo de Malaquias 3:10. Me mostre no Novo Testamento, Nova Aliança, depois da cruz, depois que Jesus disse, está consumado, um cristão sendo dizimista. Eu vou esperar dormindo, porque os senhores não vão me provar nunca. E não quero argumentação, não. Eu quero isso, Bíblia, porque eu estou pregando para você, Bíblia. Você pode até não gostar dessa mensagem. Claro, senhores pregadores de dízimo, isso aqui é uma dinamite para os senhores. Né? Porque os senhores têm medo que os dizimistas escutem essas coisas. É por isso que vocês proíbem dos membros, dos crentes, do rebanho, dos senhores questionar. Não querem que questione. Mas a Bíblia diz que os crentes iberianos, eles questionavam. Por isso que nenhum deles era dizimista. Por isso que nenhum dos crentes iberianos pregava heresia, porque eles questionavam. Então, tudo aquilo que eu aqui pregar para você, que você tem que examinar na Escritura. Se aquilo que eu estou falando está em concordância, se aquilo que o teu apóstolo, bispo, pastor está pregando, está em concordância, você está distorcendo. Certo? Então, compartilha aí, meu querido. E você que é patrocinador do canal, tá aí o número da conta aí no canal do Pix, ajuda a fazer essa obra, nem que seja em oração. Fica na paz, fica na bênção, até o próximo vídeo, se assim Deus Jeová nos permitir, porque a Ele, para Ele, seja dada toda a honra e toda a glória. E eu não estou aqui para me promover. Esqueça, irmão Josias, esqueça esse pó, cinza, barro. Se ligue no que Deus Jeová está fazendo aqui comigo neste canal, me usando para você, só isso. E você que é dizimista, se essa palavra descer do seu coração
e você não botar em prática, Deus vai cobrar, viu? Porque Deus está me usando aqui porque Ele quer usar outros Josias, com mais eloquência, com mais sabedoria, com mais conhecimento da sua santa palavra. Deus quer usar novas jovens, outras netas, outros diáconos José Alberto, outros pastores Jardel. Deus quer usar e vai levantar outros pastores Jardel, outros diácono Alberto, outros irmão Josia, outras irmã Neta, e aí vai. Porque Deus tem pressa que sua palavra seja pregada. Porque quando você prega dízimo, você está dizendo não ao sacrifício da cruz, você está dizendo não àquele sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Quando você prega Malaquias 3:10, na graça, você está pregando lei, você está pregando Moisés e não Jesus. Fica na paz, fica na benção, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fui!